sobre o ensino, sobre o ministério de ensino. E nessa aula nós vamos falar sobre o ensino das Escrituras ao longo da história. Vamos começar falando sobre o ensino das Escrituras nos tempos bíblicos, começando falando pelos tempos de Moisés. Moisés, além de promover o ensino nacional e congregacional, também nos tempos dos reis, dos profetas e dos sacerdotes, a palavra, as escrituras sagradas receberam grande importância. Alguns reis foram estimulados pelos profetas a restaurar o ensino da palavra de Deus e encarregaram os levitas dessa grande missão. Podemos citar como exemplo o caso de 2 Crônicas 17, de 7 a 9, onde o rei Josafá, ele envia os levitas em várias cidades para que ensinem as Sagradas Escrituras. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com ele os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobe-Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Conforme nós vamos caminhando na narrativa bíblica, nós vamos vendo o grande papel, a grande importância que o ensino assume na história do povo de Israel, na história da igreja cristã, que vai surgindo e que nós vamos tendo o relato ali no primeiro século da importância que a palavra de Deus, o ensino das Escrituras foi recebendo nesses períodos bíblicos. No tempo de Esdras e de Neemias, nós temos um grande destaque também para as Escrituras Sagradas. Esdras foi o responsável pelo estabelecimento das sinagogas em Babilônia, o ensino sistemático e popularizado das Escrituras na Judéia. O povo havia sido levado cativo para a Babilônia, estavam longe da sua terra e automaticamente eles estavam longe do templo, assim eles não podiam oferecer ao Senhor os sacrifícios que deveriam ser oferecidos no templo, dentro de todo um rito que havia sido estabelecido para que os sacrifícios fossem oferecidos ao Senhor. E a sinagoga surge como uma forma do povo não perder o contato com Deus, o contato com as suas reuniões para adorar ao Senhor. Então foram criadas essas sinagogas para que o povo se reunisse em torno das Sagradas Escrituras para ouvir as Escrituras, para cultuar ao Senhor, ainda que sem o sacrifício. E ali também as crianças eram alfabetizadas e uma série de outras coisas aconteciam. Esdras também foi responsável por sistematizar o ensino, fazer com que o ensino fosse feito de uma forma sistemática. E nós vamos destacar agora 2 textos bíblicos que são muito importantes para que nós possamos compreender essa relação de Esdras, tanto a relação própria e particular dele com as Escrituras, quanto a relação dele com o ensino das Escrituras ao povo de Judá. Esdras, capítulo 7, versículos de 6 a 10, vão falar um pouco sobre Esdras e essa sua relação com as Escrituras Sagradas. Diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. No 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras chegou
a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Esdras escolheu estudar, se dedicar a conhecer a palavra do Senhor. Ele decidiu que ele deveria conhecer a palavra do Senhor, se dedicar ao estudo da palavra do Senhor e também ao ensino das Escrituras. Ele estava numa posição até certo ponto confortável, estava na corte do rei, servia direto ao rei, estava na presença do rei, mas ele resolveu deixar tudo o que ele tinha lá, toda a sua vida lá na Babilônia, e voltar para Jerusalém para estar junto com seus irmãos que estavam passando uma série de dificuldades para concluir as obras de reconstrução do templo, dos muros da cidade e etc. Em Neemias capítulo 8, versículos 1 a 9, nós temos um outro relato da atuação de Esdras e que mostra o quanto Esdras amava a palavra do Senhor e quanto o povo estava sedento de ouvir a palavra do Senhor. O povo estava sedento de ouvir a lei, de compreender a lei, mas o povo não falava mais a língua, não falava mais o hebraico, agora eles já falavam aramaico, depois de tantos anos na Babilônia, eles já não falavam mais o seu próprio idioma, o idioma no qual foram escritas as leis do Senhor. Eles estavam sedentos para ouvir a lei do Senhor e Esdras resolve ensinar, falar da lei do Senhor para eles, e eles ficam maravilhados de ouvir a narrativa das Escrituras Sagradas. Vamos ao texto. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e ele leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo que tinha os ouvidos atentos à lei do Senhor. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estavam acima deles. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Beni, Sebaías, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías, os levitas, ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas ensinavam todo o povo. Lhe disseram: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo
as palavras da lei. Nessa situação que aconteceu, do povo pedir para que Esdras lesse e ensinasse a eles as escrituras, esse povo ficou do nascer do sol até o meio-dia em pé, ouvindo as sagradas escrituras, ouvindo a narração do que estava escrito na lei do Senhor, ouvindo a explicação de Esdras, de Neemias e de todos os levitas que foram citados aqui, explicando e ensinando a eles a palavra do Senhor. Hoje nós vivemos em momentos em que não se tem dado tanta importância ao ensino das Escrituras Sagradas. As pessoas não querem mais participar de escola bíblica dominical, as pessoas não querem mais participar dos cultos de ensino, nas igrejas que ainda tem culto de ensino e escola bíblica dominical. As pessoas, quando o pastor começa a pregar e na concepção deles está demorando na mensagem, eles já começam a ficar aflitos, agoniados, mexendo nos seus equipamentos eletrônicos, fazendo uma série de outras coisas e não dando importância às sagradas escrituras. E esse povo aqui, depois de ter ficado tanto tempo privado de ouvir a lei, de ter contato com ela, ficam cerca de 6 horas ouvindo a palavra do Senhor, isso em pé, e se emocionam ao ouvir a palavra do Senhor e pranteiam ao ouvir a palavra do Senhor. Isso é dar importância à palavra. Nós precisamos dar importância ao ensino das Escrituras, tanto o ensino que nós recebemos, quanto o ensino que nós transmitimos. E precisamos fazer igual Esdras, nos preparar, nos inclinarmos para as Sagradas Escrituras, para aprendermos, nos aperfeiçoarmos no conhecimento das Sagradas Escrituras, para que possamos também ensiná-las a outras pessoas. Tendo nós a responsabilidade de fazer isso. Nós, pais, temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos. Nós, professores de EBD ou de qualquer outro tipo de reunião de ensino dentro das Escrituras, temos o compromisso e a responsabilidade de ensinar as Escrituras para o grupo de pessoas que foi confiado a nós que nós ensinemos. Os homens mais experientes, as mulheres mais experientes precisam ensinar aos homens mais jovens, às mulheres mais jovens, como se conduzir de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós precisamos dar mais valor e mais importância às Escrituras Sagradas. No ministério de Jesus, já passamos aí rapidamente pelo Antigo Testamento, chegamos agora no Novo Testamento e nos deparamos com o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus foi um ministério essencialmente de ensino. Nós vemos o tempo todo Jesus sendo chamado de mestre, as pessoas se admirando com o ensino de Jesus. E as pessoas se admiravam, não porque ele ensinava, mas porque ele ensinava de uma forma diferente que os escribas, que os fariseus, que os doutores da lei. Ele explicava como quem tinha autoridade. E isso trazia algo de diferente no interior dessas pessoas. Em cerca de 600 ocasiões, Jesus Cristo é chamado de mestre nos evangelhos. Jesus não ensinava apenas na sinagoga. Ele ensinava no templo, nas casas, à beira-mar, no monte, até mesmo no meio do mar, Jesus estava ensinando. Toda a oportunidade que ele tinha, ele estava ensinando. Muitos dos seus milagres eram realizados para reforçar o ensinamento que ele havia trazido antes daquele milagre, ou quando ele realizava um milagre em uma determinada ocasião, ele trazia em seguida algum tipo de ensinamento para as pessoas que haviam presenciado aquele milagre. Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele esteve ao lado dos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, estimulando aos seus discípulos e mostrando para eles a importância de dar continuidade
ao trabalho de levar a mensagem que Cristo havia ensinado para outras pessoas. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20, nós vemos Jesus ordenando aos seus discípulos para que eles fossem e fizessem discípulos de todas as nações. E eles tinham que fazer duas coisas específicas: batizar aqueles que se tornassem discípulos de Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar aquelas pessoas a obedecerem, a praticarem os ensinamentos de Cristo, todas as coisas que Cristo havia ensinado. E faz uma promessa a eles: então eu estarei convosco todos os dias até os confins da terra. Jesus dá essa instrução e nós vemos no livro de Atos, Jesus falando para eles que eles receberiam poder quando descesse o Espírito Santo sobre eles, e eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, e que eles precisavam ficar no lugar onde eles estavam, ficar ali na cidade, até que eles fossem revestidos com o poder do alto. No dia em que celebrava-se a festa de Pentecoste, acontece um evento sobrenatural. O Espírito Santo vem sobre aqueles homens que estavam ali reunidos, aguardando o cumprimento da promessa. E o Espírito Santo concede que esses homens comecem a falar em outras línguas, que não a sua língua natal. E ao falarem nessas outras línguas, as pessoas que estavam em volta, ouvindo aqueles homens falar, ficam surpresos porque eles estão entendendo o que aqueles homens estavam falando, porque aqueles homens estavam falando nos idiomas que eram compreendidos por eles. E nessa ocasião eles ficam perplexos e não entendem nada, e Pedro se levanta e começa a apresentar as Sagradas Escrituras e, vindo lá do Antigo Testamento, apresenta Cristo como o Messias que havia sido prometido e que era esperado por Israel. E nesse momento, após essa pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. E essas pessoas passam a integrar a igreja do Senhor Jesus Cristo ali na cidade de Jerusalém. E o texto de Atos, já no capítulo 2, a partir do versículo 42, vai traçar algumas características desse povo, dessa igreja que estava nascendo a partir do evento de Pentecostes. E a primeira característica que é colocada ali é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nos ensinamentos que os apóstolos traziam a eles, que havia sido trazido aos apóstolos por Jesus Cristo. Era uma igreja que valorizava o ensino das Escrituras. E nós vamos ver ainda, dentro das Escrituras do Novo Testamento, a importância que é dada aos ensinos da Escritura Sagrada. Paulo vai trabalhar com o ensino das Sagradas Escrituras e ele vai instruir a Timóteo, um dos seus discípulos, um pastor que ele havia deixado encarregado de pastorear a igreja na cidade de Éfeso. Ele fala para Timóteo que ele deveria pregar a palavra, fosse tempo fora de tempo, e que os ensinamentos que Timóteo havia ouvido do próprio Paulo, Timóteo deveria ensinar a homens idôneos que fossem também capazes de ensinar a outros. E aqui nós vemos a associação do ensino das Sagradas Escrituras com o fazer discípulos. É aquilo que você aprende, você ensina para outro, que vai ensinar para outro, que vai ensinar para outro. Não apenas uma preocupação de transmitir conhecimento de qualquer forma, não apenas uma preocupação de transmitir um conhecimento para uma pessoa ou para um número limitado de pessoas, mas transmitir o conhecimento das Sagradas Escrituras para pessoas que vão transmitir para outras pessoas, que vão transmitir para outras pessoas. E o ensino das Sagradas Escrituras vai ser multiplicado, vai extrapolar o círculo daquele grupo que você está ensinando e vai alcançar outras pessoas. Após o primeiro século, após a morte do último apóstolo, João, por volta do ano 100 depois de Cristo,
A igreja vai passar nos séculos seguintes uma luta interna para se proteger de heresias que estavam surgindo no seio da igreja. Heresias essas que já começaram a surgir no primeiro século. No primeiro século nós temos uma forma primitiva de gnosticismo que começa a surgir no seio da igreja, e o apóstolo João vai combater essa heresia quando ele vai falar nas suas cartas que aquilo que nós vimos desde o princípio, aquilo que nós ouvimos, que tocamos, isso a respeito do verbo da vida, foi isso que nós transmitimos para vocês, né? Combatendo uma ideia do gnosticismo de que Cristo não teria tido um corpo físico, um corpo real, porque a matéria ela é por natureza má, o espírito é por natureza bom, então não teria como Deus, sendo tão bom, habitar na matéria que é ruim. Então ali já temos algumas heresias surgindo no primeiro século, e nos séculos 2, 3, 4 e por aí vai. A igreja vai começar a se proteger, a travar batalhas para se proteger de problemas internos no próprio seio da igreja que estava trazendo heresias implantadas no meio da igreja. Diversas heresias surgiram, heresias questionando a divindade de Cristo, heresias questionando a humanidade de Cristo, heresias questionando a personalidade e a divindade do Espírito Santo, heresias questionando a Trindade, uma série de heresias que começaram a surgir, e os pais da igreja começaram a combater essas heresias. Concílios ecumênicos, concílios da igreja cristã foram convocados para tentar resolver esses problemas das heresias que estavam surgindo no seio da igreja, e aí começam a surgir declarações de fé, como o credo apostólico, que é o mais antigo e o mais famoso. Os concílios começam a refutar e a declarar fora da igreja os principais elaboradores dessas heresias, e a gente vai avançando ao longo do tempo, e nós vamos vendo a igreja formulando doutrinas, formulando ensinamentos de acordo com aquilo que Jesus Cristo havia ensinado, de acordo com aquilo que os apóstolos haviam ensinado. A gente caminha mais um pouco no tempo, e aí a gente passa pela Idade Média, um período em que a igreja passa por uma era sombria, obscura na história da igreja, onde o ensinamento das Escrituras não tinha tanta importância assim, onde a tradição começou a ser colocada em pé de igualdade com as sagradas Escrituras. O povo não tinha acesso à leitura das Sagradas Escrituras na sua língua materna, eles não tinham acesso direto também às Sagradas Escrituras, eles precisavam que os sacerdotes, que o clero fizesse essa intermediação e fossem os guardiões da verdade de Deus, que iriam transmitir para eles aquilo que eles entendiam que Deus queria que fosse transmitido. As missas eram rezadas, as suas homilias eram feitas em latim. O povo já não tinha muita instrução, não tinha muito entendimento, e a missa era transmitida, era pregada, era feita em latim, que era a língua oficial do Império Romano, mas nem em todos os lugares falava-se o latim. E em todos os lugares por onde a Igreja Católica Apostólica Romana estava espalhada, as missas eram pregadas em latim. E aí surgem figuras importantes como John Wycliffe, John Hus e outros homens de Deus, questionando esse impedimento de se ter a Bíblia na mão do povo, a Bíblia na língua do povo, para que o povo tivesse contato com ela, tivesse acesso a ela, até que surge Martinho Lutero questionando uma série de coisas dentro da igreja,
e entendendo também que o povo deveria ter acesso direto às Escrituras Sagradas na sua língua materna. E os reformadores, eles vão combater essa questão e vão trabalhar muito essa questão, e não só essa questão, mas outras questões que vão muito além disso, começam a formular doutrinas, as doutrinas da Igreja Reformada que surge. A gente vai caminhando na história da igreja, a gente já chega no final da Idade Moderna, já próximo do marco que se tem como fim da Idade Moderna para início da Idade Contemporânea, que é a Revolução Francesa. E antes disso a gente tem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial na Inglaterra vai gerar uma série de problemas sociais. Primeiro, que os homens e as mulheres trabalhavam na fábrica muitas vezes por mais de 14 horas diárias. Muitas vezes chegavam-se a trabalhar 16, 18 horas diárias, não eram todos os casos que era assim, mas aconteciam. E enquanto os pais estavam trabalhando esse tempo todo nas fábricas, os seus filhos estavam na rua e cometendo delitos, usando drogas, levando outros a usarem drogas, e se estabelecia um problema social muito grande. Até que no ano de 1783, um jornalista chamado Robert Hicks, ele resolve no domingo reunir aqueles meninos que estavam espalhados pelas ruas da sua cidade, a cidade de Gloucester, e trazer esses meninos para ensinar a eles as Sagradas Escrituras, mas não somente as Sagradas Escrituras, ensinar matemática, história e a própria língua inglesa. E esse homem começa a fazer esse trabalho com esses meninos, mas logo começa a receber reprimendas do povo, questionando como podia ocupar o dia do Senhor com aqueles moleques. O dia do Senhor, afinal de contas, era um dia consagrado, era um dia sagrado, um dia consagrado ao Senhor. E ele não deveria ocupar com aqueles moleques delinquentes o dia do Senhor. E mesmo assim, aquele homem continuou fazendo esse trabalho dominicalmente, instruindo aqueles meninos nas Escrituras Sagradas, no ensino da matemática, no ensino da história, no ensino da língua inglesa, até que no dia 3 de novembro de 1783, ele resolve publicar no seu jornal os resultados daqueles 3 anos de trabalho com aqueles meninos, mostrando como Deus havia transformado a vida daqueles meninos. E o povo ficou surpreso de como Deus usou a vida de Robert Hicks para transformar a vida daqueles moleques, através do ensino das Sagradas Escrituras. E o dia 3 de novembro de 1783 é considerado o dia da fundação da Escola Bíblica Dominical, é considerado o dia da Escola Bíblica Dominical. E esse trabalho do Robert Hicks, ele começa a se espalhar, e hoje em todos os lugares do mundo onde tem participação cristã, onde tem igreja cristã estabelecida, a escola dominical existe e funciona, instruindo a igreja nos caminhos do Senhor. Algumas igrejas têm abdicado, têm aberto mão desse grande privilégio e dessa grande responsabilidade de instruir o seu povo, a sua membresia, através da Escola Bíblica Dominical. Mas eu louvo a Deus porque muitas igrejas, posso dizer a maioria delas, ainda mantém essa instituição, que é a maior instituição de ensino existente na atualidade, que está espalhada por todo o mundo. E esse trabalho que foi iniciado por Robert Hicks chega também ao Brasil. E ele chega ao Brasil através de um casal de missionários, Robert e Sarah Calley, um casal de missionários presbiterianos que chegam ao Brasil, se instalam na cidade de Petrópolis e começam ali uma classe de escola dominical. A princípio não tinham muitos alunos. Na primeira reunião se reuniram com eles apenas 5 crianças.
Mas eles começaram aquele trabalho, continuaram com aquele trabalho e através daquele trabalho da escola dominical em Petrópolis foi fundada a primeira igreja congregacional em solo brasileiro. A igreja congregacional nasce do trabalho de escola dominical realizado por esse casal de missionário. Robert e Sarah Calley e a denominação congregacional vão ter uma importância muito grande nos rumos que os protestantes vão tomar no Brasil, alguns direitos que os protestantes vão conquistar no Brasil, como, por exemplo, o direito de ser enterrado em cemitérios, coisa que antigamente era um direito apenas dos católicos, uma vez que os registros de nascimento e de morte, as santas casas, os cemitérios eram administrados pelas igrejas católicas e era exclusivo da população católica. E hoje, esse trabalho começado lá no século XVIII, lá em 1780, na Inglaterra, através de Robert Raikes, iniciado aqui no Brasil por Robert e Sarah Calley no século XIX, hoje está espalhado por todos os recantos do Brasil, tendo algumas denominações evangélicas como as principais motivadoras, as principais propugnadoras dessa instituição que é a Escola Bíblica Dominical. E nós podemos destacar entre essas denominações a Igreja Batista e a Igreja Assembleia de Deus, que são os maiores propugnadores da Escola Bíblica Dominical em solo brasileiro. Esse é um pequeno apanhado histórico da trajetória do ensino das Escrituras Sagradas ao longo dos tempos, começando já desde a época do Antigo Testamento e vindo até recentemente, na nossa época, para que nós entendamos que a palavra de Deus sempre teve lugar de destaque no meio do povo de Deus, ela sempre foi ensinada e ela precisa continuar sendo ensinada. E as pessoas que Deus responsabilizou por esse ensino das Sagradas Escrituras sou eu e é cada um de vocês. Nós temos essa responsabilidade. Nós como pais, como chefes de família, como homens mais maduros, com mais experiência, como mulheres mais maduras e mais experientes, como professores de escola bíblica dominical, como professores de seminário, como líderes dentro da igreja, como pastores, nós temos a responsabilidade de transmitir o ensino ortodoxo das Sagradas Escrituras de forma que motive as pessoas à ortopraxia. É um ensino genuíno das Sagradas Escrituras que levem as pessoas a uma prática genuína de acordo com as Sagradas Escrituras. Esse é o meu compromisso, essa é a minha responsabilidade, essa é a sua responsabilidade e esse deve ser o seu compromisso. Não deixe isso passar. Você pode abrir mão de fazer isso. Mas a palavra já diz que se eu abrir mão de fazer isso, se eu não clamar, se eu não abrir a boca, as pedras clamarão. Eu não quero que as pedras clamem em meu lugar. Então eu quero me dedicar a ensinar as Sagradas Escrituras. Eu sei que eu faço muito pouco, deveria fazer muito mais. Mas eu quero continuar me esforçando para caminhar nessa direção de transmitir o ensinamento das Sagradas Escrituras. E gostaria de caminhar junto com você, podendo também, junto com você, transmitir o ensinamento das Sagradas Escrituras a todas as pessoas que o Senhor tem permitido que se acheguem à nossa igreja, sejam ensinadas através do ministério de ensino, através do ministério infantil da nossa igreja. Eu peço a Deus que te abençoe e que gere em você o impulso para ensinar, o desejo de ensinar a palavra do Senhor, de se debruçar sobre as Escrituras Sagradas, aprender dela, colocá-la em prática na sua vida e transmitir para outras pessoas. Senhor, nós sabemos que o ensino das Escrituras Sagradas, eles devem mover o nosso coração à prática. E o conhecimento da palavra, das Escrituras Sagradas na nossa vida não deve ser somente para que nós venhamos reter conhecimento,
mas que seja para que nós possamos compartilhar o ensinamento, o conhecimento das Sagradas Escrituras para as outras pessoas, não para que elas venham se encher de conhecimento e conhecer muita coisa, saber muita coisa, mas para que elas coloquem em prática os ensinamentos da Escritura Sagrada na vida delas e possam também transmitir esse ensinamento para outras vidas, de forma que vidas sejam transformadas pelo ensinamento das Escrituras. Mas para isso nós dependemos de Ti. Eu quero pedir, Senhor, nos capacite. Senhor, gere em nós o impulso para pregarmos a Tua palavra, para ensinarmos as Sagradas Escrituras. Gere em nós, ó Deus, o desejo. Gera em nós o querer e o efetuar do ensino das Sagradas Escrituras. Que nós venhamos ser pessoas que não nos contentemos somente a participar da escola bíblica dominical, somente sentar na cadeira no culto de domingo, mas que nós venhamos ser pessoas que queiramos nos comprometer com a transmissão do ensinamento das Sagradas Escrituras a todas as pessoas que o Senhor der a oportunidade de nós ensinarmos, de nós transmitirmos esse conhecimento. Sejam os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, seja quem for, o Senhor colocar diante de nós para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos ensinar, que nós venhamos aproveitar todas as oportunidades, seja em tempo oportuno, se não seja em tempo oportuno, que nós venhamos fazer, meu Pai, a transmissão desse conhecimento para que vidas sejam transformadas pelo conhecimento das Suas Sagradas Escrituras, ó Deus. Nos fortalece e nos capacita. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.